Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula da nossa playlist de Geometria Analítica. Caso tu tenha perdido alguma aula, só olhar aqui em cima na nossa playlist que seguem todas elas. Uma coisa que eu queria te pedir é se tu puder te inscrever no canal, vai me ajudar bastante para a gente bater a meta dos 600 inscritos. E também, se tu puder dar like, isso vai me ajudar muito mais. Isso tudo é de graça, né? Vai me ajudar e te ajudar também. Então, bora lá pro vídeo. Na aula passada, a gente viu como funciona a soma de vetores. Lembra que existe duas propriedades de... A gente tem duas operações que a gente pode fazer entre vetores, né? Soma entre eles e multiplicação por um escalar. O que seria a multiplicação por um escalar? Ela ocorre quando a gente multiplica um número por esse vetor. E o que acontece quando a gente multiplica esse número? Vamos ver aqui. Então, dado um vetor v, diferente do vetor nulo, né? Porque se for o vetor nulo não tem graça, não vai acontecer nada. E um número alfa, também diferente de zero, senão vai anular o nosso vetor. A gente pode multiplicar esse vetor por esse número. Mas como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente for tirar o módulo, né? A norma, o tamanho do nosso vetor, a gente vai fazer alfa vezes esse vetor. Esse número também vai sair para fora, a gente pode dividir em dois módulos. Então, a gente vai fazer as propriedades do módulo para o número e as propriedades do vetor do módulo para o vetor. Então, quer dizer que o comprimento de alfa v é igual ao comprimento de v multiplicado pelo módulo de alfa. A direção, lembrando que o módulo troca o sinal, né? Se eu tenho menos 3v, vai ficar 3v. A direção também do vetor, ela pode ser mudada. Lembrando que a direção é a inclinação. Então, se eu multiplicar por alfa, né, alfa v, ele vai ser paralelo, né, ao vetor v. A única coisa só que ele vai ser um pouco maior ou um pouco menor. E o sentido, né? Se tu multiplicar alfa v por v, a gente tem se o alfa for um número maior que zero, a gente vai estar aumentando o vetor v. E se caso o alfa for menor que zero, a gente vai estar diminuindo esse vetor v de tamanho. Ou mudando, né, o sentido dele. Ele pode ser menos 3. Então, menos 3v, então ele vai estar no sentido contrário de 3v. E se alfa for zero, a gente vai ter o vetor como sendo vetor nulo. Então, alfa vezes v vai ser igual ao vetor nulo. Então, aqui tem um exemplo para te mostrar. Eu tenho o vetor v, certo? Se eu multiplicar ele por 2, eu vou ter duas vezes esse vetor. Então, eu vou ter 2v. Se eu multiplicar por menos 3, eu vou ter 3 vezes esse primeiro vetor, só que com sentido oposto, porque eu estou multiplicando por um valor negativo. Se eu multiplicar por 1/2, eu vou ter o vetor diminuído, né, metade, 0,5 vezes v. Isso que um escalar faz com um vetor. Então, o que acontece? A gente considera aqui o ponto O como sendo a origem de v. E v é um vetor diferente do vetor nulo. De todos os vetores αv que eles são paralelos, todos que são iguais a ele, se a gente fizer alfa assumir todos os valores reais, a gente tem como representar em uma só reta todos os vetores paralelos. Então aqui são todos os vetores paralelos a v, dá a mesma ideia de vetores coincidentes, mas aqui a gente tem o vetor v, 2v, π vezes v, 4v, e aqui quando a gente multiplica por um valor negativo, por um alfa negativo, que daí ele inverte o sentido do vetor, tá bom? Ó, aqui eu tenho 2v e aqui eu vou ter menos 2v. Uma coisa também interessante quando a gente trabalha com dois vetores, né, é a gente olhar o ângulo que se forma entre esses dois vetores. Então, a gente vai ter um estudo mais aprofundado do ângulo entre vetores, mas aqui a gente vai começar a ter uma ideia. O que é esse ângulo entre vetores? É quando a gente pega dois vetores que iniciam, né, eles têm uma mesma origem, nesse caso aqui é o ponto O, e a gente traz esses dois vetores, vetor U e vetor V. O ângulo entre esses dois vetores é essa abertura que dá entre U e V. E a gente denota esse ângulo por essa letra grega θ. Então, o que a gente pode ter? Se U e V são paralelos
e o IV tem o mesmo sentido, o ângulo entre eles vai ser zero. Por quê? Não tenho nenhuma elevação entre eles, eu só, simplesmente como eles são paralelos, e a diferença de um é só um escalar, um é 2 vezes maior que o outro, eu não tenho uma elevação, não tenho uma subida entre os dois, como tinha no exemplo anterior. E aqui imagina o IV paralelos, mas o IV tem sentidos contrários. Então aqui o ângulo vai ser 180, porque ó, se eu sair daqui e for até a ponta do outro ângulo, eu vou ter dado 180 graus, eu vou ter dado meia volta num círculo. Então o ângulo entre vetores paralelos, mas de sentidos contrários, é 180 graus. Então com isso a gente encerra a aula de hoje. Essa aula não é muito complicada, não tem tantos problemas assim. Então, qualquer dúvida que tu tiver, coloque para mim nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!